Sejam todos muito bem-vindos. Quem assistiu o Destinos Curados ontem, levanta a mão, deixa eu ver. Quem não assistiu, vai assistir. Vai assistir porque é estrondoso, é poderoso. É aquilo que a gente tem falado. A cada história como essa, que está aí no nosso meio, isso chama atenção profundamente. São histórias assim impactantes demais, profundas demais, transformadoras, que você olha, são casos que realmente só Jesus poderia mudar, restaurar, transformar. Então, quem não assistiu, vai assistir. E eu tenho feito algumas advertências. Eu acho triste demais. Tudo é uma questão de zelo, comprometimento com a vida espiritual. Como eu disse, a cada história como essa eu faço uma reflexão. E eu levo todo mundo que está ao redor a uma reflexão. Se não vai acompanhar, o problema é de cada um. Mas perto de mim eu não vou deixar. Perto de mim eu não vou deixar. Eu tenho feito realmente advertências bastante sérias, porque se Deus está curando destinos, mudando histórias, transformando vidas, espera aí, está acontecendo do meu lado, está acontecendo coisas assim estrondosas do meu lado. E por que está acontecendo na vida dessas pessoas? Tamanha mudança, tamanha transformação, situações que a história era para terminar de uma outra forma completamente diferente. Ontem eu falei até na mensagem que vem como advertência para nós, né, pais, famílias. Quando foi agora à tarde, eu fiz ontem trouxe um exemplo, né, de uma jovem de 20 anos que se matou, não da igreja, mas era inquilina de um imóvel de alguém da igreja. E aí, hoje, um pastor manda uma mensagem para mim e diz assim: olha, bispo, que coisa triste. Olha que coisa trágica, triste demais. Um membro me mandou uma mensagem, agora há pouco, que uma sobrinha, aparentemente tudo bem, uma família próspera, uma família aparentemente tinha falta de nada, filhos na escola particular, tinha 2 filhos e estava grávida de uma outra criança. E de repente, esse final de semana, estava todo mundo em família. Ela disse: espera aí que eu vou ali buscar um negócio e volto. Aí viram que ela estava demorando. Quando chegaram no quintal, ela tinha se enforcado e já estava morta. Ia dar luz amanhã. Então, a gente tem hoje, quem acompanhou a mensagem hoje pela manhã? Acompanharam? Aonde você acompanhou
Eu falei um pouco em cada uma, né? Falei na live, falei na transmissão. Biblicamente, daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Biblicamente, uma pessoa, ele pode prosperar? Muito, pode. Sem Jesus, pode? Pode sim. Tem algumas coisas que as pessoas fazem que traz sucesso para a vida delas? Sim. Financeiro, sim. A exemplo de Esaú. Então, quem me acompanhou me viu falando sobre isso. Esaú, quando Jacó mandou um monte, né, de presentes para ele, rebanhos, que deu mais de 500 cabeças de animais, ele disse assim: não, meu irmão, qual o propósito disso? Aí o Jacó disse: não, é para que você ache graça, que você receba o meu presente e a gente fique em paz. Então lá Esaú disse assim para Jacó: não, fica com o teu presente, porque eu tenho muitos bens. Eu tenho muitos. Aí Jacó vem e diz para ele assim: não, meu irmão, eu insisto. Receba os meus presentes, porque Deus tem sido bondoso demais para comigo. E eu tenho tudo que eu preciso. E quando ele diz eu tenho tudo, ele tinha acabado de receber e estabelecer na vida dele a bênção do Senhor. O Senhor tinha acabado de abençoá-lo. O abençoou. Então, ele era mais rico do que Esaú. Ele tinha uma família e filhos, que está aí, todas as tribos de Israel, que são seus filhos. Então, uma família abençoadíssima, com um propósito poderoso. E ele tinha a bênção do Senhor. Isso é tudo. Isso é tudo. Algumas pessoas podem ter bens, outras pessoas podem ter tudo. O que você quer? Você quer ter bens ou você quer ter tudo? O que você quer? Ter tudo. Só que tem pessoas que não têm tudo. Talvez tem pessoas que até algum momento já teve. Mas tem pessoas sacrificando seu relacionamento com Deus por causa de bens. Tem pessoas sacrificando sua família, seu casamento por causa de bens. Tem pessoas sacrificando as verdadeiras riquezas por causa de bens. Ele pode conquistar bens? Pode. Mas ele não pode ter tudo. Ter tudo é diferente. Então, o que eu quero? Eu quero ter bens ou quero ter tudo? Eu quero ter bens ou quero a bênção completa? Quem está entendendo, por favor? Pastor, quando mandou mensagem para mim, disse assim: bispo, família próspera, peraí, aparentemente estava tudo bem. Eu falei: aparentemente não, isso aí tinha sinais. Isso aí tinha sinais, é que ninguém prestou atenção. É o que eu sempre falo: não ignore. Não ignore. A gente precisa, por isso que a Bíblia diz: vigiai sem cessar. Esteja atento. Observe. Observe. E começa assim, né? A gente começa a observar, quem tem discernimento, você nunca sabe o que está acontecendo no mundo espiritual e no mundo físico. Então, deixa eu mostrar uma coisa a você. Você vai conseguir ler o que está escrito aqui ou não? Está pequeno para vocês? Consegue? Diga comigo: veja um povo que vive. O que está escrito aqui? E não.
um povo que vive separado e que não se considera como qualquer nação. Quem vive separado não é qualquer um. Quem vive separado, quando nós falamos separado, Deus tem um povo separado. Desculpa eu dizer isso para você, se você quiser ser misturado, você nunca será separado. Separado é um povo que Deus separou para si. Povo santo é povo separado. Então é aquele povo que Deus, Ele guarda, protege, eles são parte do propósito do Senhor, do projeto de Deus. É um povo separado. Um povo que Deus vai usar para coisas realmente estrondosas. Então, quando nós lemos uma escritura como esta, eu preciso realmente refletir como é que eu posso descer a níveis miseráveis, desobedecendo na incredulidade, vivendo misturado, como eu posso? E aí, olha, até o exemplo que eu estou te dando agora, cabe a reflexão da introdução que eu fiz agora desse testemunho trágico, que a gente nunca sabe o que está acontecendo. Você nunca sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Mas alguma coisa grave tinha ali. Tem pessoas que vão dizer assim, não, é gravidez. Não, meu filho, você está cheio de filho aí, ó. Está cheio de mãe aí que teve um punhado de filho, não chegou a esse nível. Quem é mãe aqui? A gente sabe que existe a possibilidade de uma depressão, estado corporal, que eles chamam, mas, queridos, vamos lá, deixa. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. Balaque, rei dos moabitas. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como um boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora, diga comigo, vem agora, lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-los e de expulsá-lo da terra, pois eu sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Mas Deus disse a Balaão, diga comigo, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar. Diga comigo, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Meu filho, aqui não. Você não pode amaldiçoar esse povo, porque esse povo é povo abençoado. Como disse, Balaque era rei dos moabitas. Balaão, um profeta mercenário, um profeta corrupto. Israel, uma nação santa. Ficou claro? Sim ou não? Então, aqui tem uma história poderosa. E eu gostaria que isso aí está acontecendo o tempo todo. Vamos lá. Quem nos garante que um estado como esse não suportou a carga
uma carga de maldição que veio sobre? Dentro do exemplo que eu dei. Aonde há o Espírito, aí há vida, não há morte. Aonde o Espírito está, a Bíblia diz que há liberdade e há vida. Há alegria. Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo, não é Deus. Está claro isso? Sim ou não? Por isso que você tem que ser dirigido pela palavra, porque você aprende a se defender e confrontar seus sentimentos pelo que está escrito. O que é normal na vida de uma pessoa? Não estou falando do mundo. Estou falando na Bíblia. O que é normal? Diga comigo, vida plena, vida abundante. O que é anormal, disfuncional? É escassez, roubo, perda, miséria, angústia, tristeza, depressão, opressão. Isso é anormal. Nós podemos sofrer? Sim, podemos. Mas eu tenho que estar atento. Por isso, eu preciso, a Bíblia diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas de quem? As astutas ciladas porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, é uma luta espiritual. Aí, aqui tem uma questão muito séria, que está aí acontecendo o tempo todo. Foi até interessante a introdução que eu fiz, né? Só como um exemplo. Porque às vezes uma pessoa não sabe porque tudo está dando errado, uma pessoa não sabe porque está tudo amarrado, uma pessoa não sabe porque tanta angústia, tanta tristeza, porque ela pesa 1 tonelada, não sabe, não tem força para levantar pela manhã, não tem energia no corpo, perdeu os sonhos, perdeu a alegria, não tem capacidade para sonhar, para projetar, vai entrando desânimo, perde o controle emocional, a pessoa vai adoecendo emocionalmente, e talvez não entenda. Quem não conhece a palavra, está à mercê, se torna uma vítima, não sabe se defender, e quando a pessoa não está debaixo da cobertura, ela está exposta, está desprotegida. Nenhum ser humano, e o texto mostra isso, nenhum ser humano pode prevalecer contra, diga comigo, o povo de Deus. Você vê que ele mandou chamar Balaão, Balaque mandou chamar Balaão, e diz assim, é sabido que quem você abençoa é abençoado, mas quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Acabou, isso é conhecido, isso todo mundo sabe. Então vem e amaldiçoa esse povo para mim, porque quem sabe eu possa vencer esse povo, exterminar com esse povo. A palavra foi essa, exterminar esse povo da face da terra. E aí o Senhor vem, vai ao encontro de Balaão e disse assim, esse povo você não pode amaldiçoar. Sabe por quê? Diga comigo, esse povo é abençoado. Eu abençoei esse povo. E o pior é que nós vamos discorrer aqui, o texto, ele persistiu. Ele persistiu. E todas as vezes que ele tentou amaldiçoar, ele teve que abençoar. Por quê? Então vamos lá. Nós sabemos que quando ele estava indo, Deus usou uma jumenta para falar. Né? Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, né, o fulano, Deus usa a boca dele. Aí você vê, era um profeta corrupto, a jumenta era mais santa do que ele. Deus usou uma jumenta, mas não usou ele. Usou uma jumenta para falar com ele.
Tem alguma jumenta falando com você? Que pode? Viu? Pode. Pode uma jumenta de repente falar isso, você não está entendendo. Mas como pode? Pode. Deus não tiver ninguém para usar, ele vai usar uma jumenta. Sabe o que quer dizer isso, né? O improvável. Porque Deus está falando o tempo todo. Entendeu? Ele está falando o tempo todo. Naquele momento ele usou uma jumenta. A jumenta, ele estava indo para amaldiçoar, um anjo apareceu na frente da jumenta. Olha, e a jumenta tinha mais visão espiritual do que... Porque a jumenta enxergou o anjo com a espada na mão. E a jumenta empacou. E ele ficou revoltado e ele começou a espancar a jumenta. Ele começou a espancar e queria arrebentar a jumenta no pau. E aí, olha, imagina que cena. Deus abriu a boca da jumenta e falou, a jumenta falou com ele. E aí, é que ele foi enxergar. O anjo falou, você está vivo por causa dela. Viu? Porque se ela não faz o que, se ela não me vê, você estava morto. Ele ia morrer e a jumenta ia sair ilesa. Então a jumenta foi um livramento para ele. Mas esse não é o caso. 2 Pedro 2,15, eles abandonaram o caminho reto, diga comigo, e se desviaram. Seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão, diga comigo, foi repreendido por um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Embora Israel não tenha atacado e feito absolutamente nada, só a presença de Israel causou pânico e incomodou pela sua grandeza, pelo seu tamanho, e a fama das suas vitórias já causou pânico e fez com que Balaque quisesse exterminá-los. Só a fama deles, só a fama. Eles ouviram falar das grandes vitórias que Deus havia dado a Israel, né, contra os gigantes, Seom, Og, a própria nação, e todas as vitórias que Deus tinha dado por toda a parte. A reputação de Balaão também já tinha se espalhado como uma reputação negativa, um homem corrupto, um profeta corrupto que se vendia facilmente. Mas, olha o que diz o texto: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, e caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Deus fez, diga comigo, o mercenário, corrupto, abençoar a nação que já era abençoada. Posso repetir? E eu tenho mais para isso, tá? Diga comigo, Deus fez o mercenário, o corrupto, abençoar o povo que já era abençoado. Fulano me abençoou, mas me amaldiçoou, fulano me praguejou. Tem aqui mesmo nessa referência, se a gente mudar a tradução, deixa claro que contra o povo de Deus não vale encantamento e não vale maldição. Se você é um separado, você está separado, meu filho. Contra a tua vida não tem encantamento, não tem maldição. Amém? Pode gente se levantar, pode gente amaldiçoar. Até a boca do profano foi obrigado a abençoar Israel. E você sabe qual é o mais lindo? Sabe qual é o mais lindo? Por isso que vale a pena ser um povo o quê?
Tudo isso estava acontecendo e Israel não sabia. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Tudo isso estava acontecendo, Deus estava agindo, dando livramento. Israel nem sabia que Balaão, ou o rei Balaque, o rei dos Moabitas, tinha essa intenção contra eles. Estava tentando amaldiçoá-los, tinha intenção de exterminá-los. Meu povo, lembrem-se, Miqueias, lembrem-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Neemias 13 diz assim: pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão, diga comigo, para invocar maldição sobre eles. Diga, o nosso Deus, porém, diga com fé, o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. A ele. Por isso, você tem que crer, fazer parte desse povo separado, porque Deus transforma, converte a maldição em bênção, seja ela qual for. Romanos não diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem? É a mesma coisa, Deus transforma a maldição em... No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão. Diga comigo, e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Ah, me amaldiçoar, querido. Deus transforma a maldição em bênção. Deus converte toda e qualquer maldição em bênção. Tem gente, o pior é o seguinte, é o que deve ser a nossa grande preocupação, né? Tem gente que nem vendo, vivendo, e até sendo usado, não aprende a temer a Deus. Balaão é um grande exemplo de um filho da perdição. Peraí, se Deus fala com esse cara não vai crer em Deus, meu Deus? Por isso que eu sempre falo, cuidado em incredulidade ou credulidade. Ser uma pessoa crédula é uma decisão. É uma decisão. Porque se uma pessoa decide, eu vou ser incrédulo, eu não quero mudar, ela vai continuar incrédula. Ela não vai mudar nada, porque está esperando que algo... Rapaz, Deus abre a jumenta, fala com o cara, Deus fala pessoalmente com o cidadão, e nada muda dentro dele. É por isso que eu estou dizendo, cuidado, olha os destinos curados. Olha as vidas sendo transformadas. Olha Deus operando das mais diversas formas. Pegando pequeno e tornando grandes empresários. Pegando gente que estava perdida, restaurando casamento, família, traficante, usuário de droga. Todo mundo sendo transformado. Por que você não vai ser? Por quê? O que você tem diferente? É o mesmo Deus. É uma reflexão. É o que eu tenho falado, né? Deixa eu fazer uma colocação para você que desde sexta eu estou fazendo. Fim de ano já chegou, não já? Sim ou não? Vai ser só fim de ano? Ou fim? Fim da incredulidade, fim dos problemas, fim da miséria, fim da vergonha, fim desse ciclo de dor, fim da humilhação, fim da destruição, fim... Vai ser o fim do quê? Ou só fim de ano?
Pode ser. E a vida de uma pessoa muda como ela diz, não, chega. Chega. Não vai ser só fim de ano na minha vida, não. Está cheio de pessoas, está aí o exemplo, Deus mostrando e operando no nosso meio, transformando histórias, mudando vidas, curando destinos. Por que que eu não vou? Por que que a minha vida não vai mudar? Por que que eu não vou mudar? O Destinos Curados de ontem, você fala assim, você só escutar e você não vê as pessoas, você fala assim, não é possível não. Não é verdade? Sim ou não? Quem não assistiu, levanta a mão, por favor. Vai lá, Xê. Vai lá. História mudada. Eu aprendi uma coisa, todos os dias tem pessoas, sabe que Noé condenou o mundo, né? Por causa da sua fé. E todos os dias tem pessoas nos condenando. É igual o testemunho daquele senhor que de andador ia para a igreja. Lembra? Andador, gastava 2 horas para ir e 2 para voltar. Não andava, era andador. Isso que não era da casa dele, ele saía da clínica para ir, de fisioterapia. Não andava, não falava. Hoje ele anda, hoje ele fala, hoje ele dirige, hoje ele administra a vida financeira, hoje ele administra os negócios, hoje ele tem autonomia. Mas como é que Deus não vai honrar? Um cara que vai se arrastando, mas... Hoje eu moro pertinho da igreja, tenho um carro bom, e é uma luta. Tenho saúde, e é uma luta. Tem pessoas que nos condenam. A fé de determinadas pessoas nos condenam. Está entendendo? Elas tinham tudo para não crer. Mas elas querem tanto a mudança, que não tem dificuldade, não tem obstáculo. Não tem distância. Não tem sol, não tem calor. Não tem limitação. Porque elas querem tanto. Estão determinadas. E a vida muda. A história muda. Porque a gente aprende uma coisa, eu não sei se é boa notícia que eu vou te dar. Você sabe que Deus opera o e o possível quem faz? Você. Ele está sempre pronto a fazer o impossível. Mas Ele está esperando nós fazermos o nosso possível. Ele está esperando isso. O Balaão não pôde fazer mal a Israel através dos encantamentos, lançar maldição. Mas você sabe o que ele fez? Ele deu conselhos demoníacos a Balaque para que ele fizesse com que o povo usasse mal o seu livre-arbítrio e ele tivesse a abertura para entrar. Porque uma coisa é alguém lançar uma maldição sobre a sua vida e você está na posição, você é um povo separado. Essa maldição, sabe quando ela vai pegar? Nunca. Maldição sem causa não encontra? Não sei, bispo.
maldição sem causa não encontra repouso. Não encontra repouso. Aí, o que ele fez? Faz o seguinte: prepara mulheres top para eles. Joga no meio deles que eles vão cair. Vão fazer uma armadilha para eles. Então aí eles, com livre arbítrio deles, eles vão abrir a brecha. E fez. Por isso que o Senhor diz, né? Vigiai e orai sem cessar. Vigia para não entrar em tentação. Porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigia. Eu preciso estar atento. Porque uma maldição de fora, ela não vai pegar de forma alguma. Mas eu posso pegar ela com as minhas mãos. Eu posso ir lá buscar ela. Eu posso dar a brecha. Quem está entendendo? Ficou claro? No entanto, tenho contra você algumas coisas, Apocalipse diz. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque, diga comigo, a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Está aqui a oferta. Aí você vai e pega com a mão sozinho. Diga comigo, a promessa nunca falha. Deus nunca falha. E esse posicionamento, a gente assumir esse posicionamento, é um posicionamento de autorresponsabilidade. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Se tudo dá certo, você traz a glória para si e bate palma, né? Tiroteio. Pô, eu sou fera, tive uma ideia, uma sacada, arrebentei, tive a criatividade, tive uma visão. Se dá errado, aí eu delego. Não, isso aí não é culpa minha, não. Isso aí é culpa do A, do B, do C, do governo, do Bolsonaro. Não é? Do Dória. É culpa de todo mundo, mas menos minha. Não. Se você atribui a você as glórias, os acertos, então não delegue os erros. Não delegue, não transfira a responsabilidade. E começa assim para a gente: Deus não falha. E quando nós assumimos essa posição, eu estou assumindo uma posição para mudança da minha vida. Eu estava lembrando, eu gosto de lembrar dessas coisas, eu falo direto. Hoje eu estava lembrando ainda numa reunião com os pastores, falando justamente dos destinos curados, das vidas que estão sendo transformadas ao nosso redor. E aí eu falei, eu lembrava que eu me lembro do meu tempo de esquenta-banco, porque eu não queria compromisso com Deus, mas eu queria todas as bênçãos de Deus. Eu chegava na igreja, eu queria que algo estrondoso acontecesse do nada na minha vida. Mas eu só trazia o corpo para a igreja. E fora da igreja, eu não tinha nada de cristão. Só que aí, eu comecei a ver as pessoas chegar na igreja e vencer. Comecei a ver as pessoas dando testemunhos, inclusive testemunhos que eu gostaria de estar dando. Conquistando o que eu gostaria de conquistar. Mas aquilo foi um chacoalho para mim. E aquilo foi um despertar para mim, eu não transferi. Eu olhei para mim e falei, ou você muda, ou você assume um posicionamento, um compromisso com Deus de verdade, ou você vai ficar aí batendo palma para os outros. Porque tem pessoas chegando depois de você está vendo essas pessoas chegarem, elas estão vencendo e você está no mesmo lugar.
Mas eu olhei para mim, para dentro de mim. Eu olhei para o meu nível de compromisso, que eu não tinha compromisso com Deus. Eu olhei para a minha fé, que era uma fé miserável, era uma fé acomodada, passiva. Eu falei comigo mesmo: até quando você vai ficar assim? Porque, espera aí, tem pessoas vencendo. É o mesmo Deus. É o mesmo lugar que vocês estão servindo. Até quando? E eu assumi um posicionamento. Eu mudei. Diga a palavra comigo: eu mudei. Aí quando eu mudei, os resultados mudaram. Porque eu mudei, porque a gente quer que os resultados mudem para a gente mudar, e a gente não muda. Mas quando eu mudo, os resultados mudam. Eu mudei. Aí as coisas que eu esperava começaram a acontecer. Aí eu comecei a viver as minhas experiências. Saí daquela escassez, saí daquela humilhação, saí daquele endividamento. Nós podemos falar muita coisa, né, sobre tudo isso. A gente precisa lembrar o seguinte: o povo de Israel, primeira cidade, como chamava a primeira cidade de Canaã? Vocês estão ruim de Bíblia, hein? Vocês estão ruim de Bíblia, hein? Não, bispo, eu estou com sono mesmo. Jeri era uma cidade considerada inconquistável. Conquistou fácil. Conquistou fácil. E a próxima? Como chamava? Foi Ai mesmo. Acho que até profético. Até profético. Que era super fácil de conquistar. Mas já tinha pegado maldição para eles. Então, o que era difícil, eles conquistaram fácil. O que era fácil se tornou impossível. E era fruto do quê? Da fé. Fruto da desobediência. Era simples, era fácil de conquistar. Jericó era impossível, eles conquistaram. Ai era fácil, não, se tornou impossível. E assim por diante. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda aquela idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel, que eram os filhos de Jezabel e Acabe? Assim Jeú, diga comigo, eliminou a adoração a Baal em Israel. Fez o que era certo. Quero que você preste atenção nisso aqui, tá? Preste atenção. O Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Você fez o que eu aprovo, você vai arrebentar, tua geração vai arrebentar. Entretanto, diga comigo, diga entretanto, é o mais, Jeú não se preocupou em obedecer a Deus de todo o coração. De todo o coração, a lei do Senhor, o Deus de Israel. Nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou, diga comigo, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Azael conquistou todo o território israelita. Por quê? Porque não adianta você, obediência parcial, diga comigo, é desobediência. Ele fez o certo, Deus falou: parabéns, você vai arrebentar até a 4ª geração,
vai prosperar. Aí ele não guarda o coração. Começa a fazer, mas não de todo o coração. Lembra do pequeno não é insignificante? Sim ou não? Então, fez, mas não fez de todo o coração. E aí o que aconteceu? Começou a nação reduzir. Eu sou uma pessoa, deixa eu dizer uma coisa para você, porque eu vivo isso, creio nisso e estou sempre alerta ao que está acontecendo comigo, ao meu redor, sempre. Começou alguma coisa, dá errado, atenção. Diminuir de tamanho, retrocesso, não é normal. Não é. Isso só acontecia em desobediência. Aqui, a iniquidade, a arrogância, aqui não serviu de todo o coração. Foi deixando de qualquer maneira e começou a diminuir. Começou a retroceder. Quem estava conosco ontem? Então, presta atenção. Eu li um versículo ontem que nos assusta. Que diz assim: quando os pais morreram, os filhos, está escrito assim, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E se levantou, diga comigo, uma nova geração que não conhecia o Senhor. Cada geração tem que conhecer a Deus. Cada geração, ninguém vai caminhar com a fé de outra geração. Cada geração precisa conhecer a Deus. Por isso que, como a mensagem de ontem, cada pai tem uma responsabilidade gigantesca de ensinar e transferir aos seus filhos ou para a geração seguinte. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Balaíns, deixando o Deus de seus pais que havia tirado do Egito, seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram a ira do Senhor, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote, o Deus da fertilidade, da prosperidade e o da imoralidade. É os dois que estão aí hoje, são os dois, é o que domina o mundo hoje, os mesmos dois. A ira do Senhor acendeu contra Israel e ele os entregou, diga comigo, nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. E ele os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor e não puderam mais resisti-lo. Por quê? Porque o povo aquela geração não conhecia o Senhor. E quando uma geração não conhece a Deus, então Balaão pronunciou este oráculo. Balaque trouxe-me de Arã. Você vê que foi lá buscar o cara em outra terra. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso, diga comigo, como posso abençoar a quem Deus não amaldiçoou? Amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Diga comigo, como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado. Olha isso, versículo que está ali, frase que está ali. Vejo um povo, diga comigo, que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você fez? O que você fez? Que coisa doida é essa? Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas agora você nada fez senão abençoá-los?
Ele foi contratado para amaldiçoar e ter que fazer o quê? Você viu? Às vezes o povo não gosta da gente, né? O povo não gosta, tem aquela barreira e queria ver o circo pegar fogo. Mas fala assim, rapaz, mas esse povo, rapaz, olha que coisa doida. O povo, olha, você viu lá a história do povo? Você viu as vitórias lá? O povo só prospera. O povo abençoado, rapaz. Quer falar mal e acaba falando bem, né? Quer falar mal e acaba falando bem. Quer liberar a maldição e acaba liberando bênção. É o que aconteceu aqui. Então ele pronunciou este oráculo. Levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta. Diga comigo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Diga, acaso ele promete e deixa de cumprir? Responda você. Sim? Não. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou. E não posso mudar. Você viu? Eu recebi uma ordem. Nenhuma desgraça se vê em Jacó. Diga comigo, nenhuma desgraça se vê em Jacó. Tira o nome de Jacó e põe o seu. Nenhum sofrimento em Israel. Tira o nome de Israel e põe o seu. Você não está dando conta nem de abençoar a sua vida, né? Pensa que eu não ouvi você falar Israel também, né? O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há, diga comigo, não há magia que possa contra Jacó. Diga comigo, não há magia que possa. Qual é o seu nome? Falou certinho? Escutei um Israel generalizado aqui. Nem encantamento contra... Hã? Como é? Agora se dirá a Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como a leoa. Levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Tudo isso ele falando, declarando. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem abençoe então. Agora já mudou de ideia, entendeu? Antes ele queria só que amaldiçoasse, mas como ele já viu que o negócio de perder o controle, então ele estava falando: não fala nenhuma coisa nem outra então, não fala mais nada. Deus os está trazendo do Egito, e eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, como as flechas, com suas flechas os atravessam. Como a leoa, como o leão e a leoa, eles se baixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem. Diga comigo, sejam abençoados os que os abençoarem. Diga, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Querido, aqui tem uma coisa aqui forte demais, porque Deus tomou a boca desse homem. Deus tomou a boca desse homem e fez ele declarar uma promessa que foi feita a Abraão. O Senhor não disse a Abraão: eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem o amaldiçoar? Tomou a boca dele e ele declarou. Então acendeu a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse, eu chamei, mais ou menos assim: parabéns, parabéns para você,
Eu te chamei para você amaldiçoar e você não fez outra coisa. Ó, eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já o abençoou 3 vezes. Lindo! Parabéns para você. Eu te contratei, eu te paguei, eu contratei você para amaldiçoar esse povo e você não fez outra coisa senão abençoar esse povo 3 vezes. Né? Já estava quase se rasgando. Mas é isso que acontece. Sabe qual é o mais lindo? Sabe qual é o mais lindo? Esse povo separado não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Vale a pena ser separado? Quem estava defendendo eles? Deus estava os defendendo. Deus estava invertendo, transformando. Deus estava fazendo com que aqueles, ou aquele que foi contratado para amaldiçoar, abençoasse. Porque ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Acredite nisso. Sabe aquela frase? Tem tudo para dar errado, mas dá o quê? Diga assim comigo, diga: na minha vida tem tudo para dar errado, mas até o que tem tudo para dar errado dá certo. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. A Ele, para Jesus. Um povo rendido, submisso, um povo comprometido. O justo sempre prevalecerá. Sempre. Mas o justo. Hoje pela manhã, só completar aqui, lembra o que o Senhor disse a Josué? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Diga: eu creio nisto. Diga: essa promessa é para mim. Receba ela. Receba Deus falando com você. A gente precisa confiar mais. Confiar mais. Fazer declarações. Disse-lhe Josué: não tenham medo, nem desanime. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará a todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Sabe o que é isso que está falando aqui? Colocar debaixo dos teus pés. Que Josué, quando falou isso, estava com o pescoço dos inimigos debaixo dos pés. Salmo 37 diz assim, diga comigo: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Diga: nem seus filhos mendigando o pão. Olha, vou mudar essa tradução, diz assim, ó, pode deixar lá. Aqueles que são abençoados por Deus, diga comigo, viverão em segurança na terra prometida. Sabe que a terra prometida é onde Deus nos prometeu e Ele nos colocou. É a promessa do Senhor. Mas é diferente aqueles, mas os que Ele amaldiçoou serão destruídos. 23, o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Ele nos guia. Hoje eu estava falando pela manhã, você tem um hábito de sair pela manhã e fazer sua oração? Ou você sai correndo? Geralmente, queridos, todas as pessoas que falam assim para mim, bispo, aconteceu uma situação, eu falo, você entrou no carro, você fez uma oração? Você começa o seu dia orando? Senhor, me guia, Senhor, vai na minha frente, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, Senhor, guarda, livra de todo mal, de toda seta, de toda cilada, de toda armadilha. Volta ali, por favor.
O Senhor nos guia no caminho que devemos andar. Diga comigo, e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Nós acabamos de ver. Já parou para pensar? Talvez você não se dê conta. Quantos livramentos Deus te dá diário? Quantos livramentos? Que você não tem nem noção. Que você não vê. Que você não consegue enxergar. Livramento de toda espécie de acidente. Situações para causar dor. Se eles caírem, diga comigo, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Justo não fica caído, filho. Se cair, não ficará caído. A gente até quando cai, cai de pé. Nosso tombo é assim, você tropeça, você cai, você dá aquela piruleta e voa, né? Já está de pé. Por quê? O Senhor nos levanta, o Senhor nos põe de pé. Diga comigo, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi um homem, aqui está o texto, está bom, mas é justo, abandonado por Deus, e nunca vi seus filhos mendigando comida. Diga comigo, o justo não é desamparado, não mendiga o pão, ele sempre é generoso em dar e emprestar, e seus filhos são uma bênção. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Deixa eu dizer uma coisa muito forte a você. Quem me acompanhou hoje pela manhã na live, eu dei a trajetória de sucesso. Toda a trajetória de sucesso de Jacó. E aí, desde quando ele chegou na terra, com um cajado nas mãos, quando ele botou uma pedra para dormir, Deus deu um sonho a ele, ele viu o anjo subindo e descendo, numa escada nos céus. Ele acordou, ele diz, que lugar temível, terrível este. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E aí ele levantou uma coluna, ali ele fez um voto com o Senhor, e ele disse, Senhor, se o Senhor me abençoar nessa jornada, me guardar, me abençoar, esta casa que eu estou, essa coluna que eu estou levantando, ele disse, aqui eu faço um voto com o Senhor. O Senhor será o meu Deus, e tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu te darei o dízimo. Está lá, 28, Gênesis 28. Aí, ele vem e começa o processo de sucesso. Acompanha comigo. Primeira coisa que ele ouve, vou colocar aqui rapidinho para vocês. Uma das primeiras coisas que ele ouve é essa frase aqui, que todo mundo gostaria de ouvir. O que está escrito aí? Vai para o próximo, por favor. Labão continuou. Lê você agora. Determina o teu salário. Já começou. Aí as coisas começaram a fluir. Assim o homem, diga comigo, ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, de servos e servas, camelos e jumentos. Mudando a tradução, diz, o homem tornou mais e mais rico. Mais e mais rico. Segue, por favor.
Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele ajuntou toda essa riqueza, porque Deus fez transferência de riqueza. Diga a palavra, transferência de riqueza. Porque é o que ele faz. Ele tira do ímpio e coloca nas mãos do justo. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, respondi, eis-me aqui. E ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo com você. Diga comigo: eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna. Diga comigo: e onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela, que é a terra que ele dormiu com a cabeça, e o Senhor diz: essa terra eu estou dando a você. Volte para lá para conquistar agora. Diga comigo: também Jacó seguiu seu caminho. Diga: e os anjos de Deus foram o quê? Olha que coisa linda. Olha o processo. Quando o Senhor disse volta, ele tinha um problema grave. Ele ficou rico? Você leu comigo? Ele ficou rico? Sim ou não? Muito rico. Muito rico. Ele prosperou muito. Só que aqui não estava nada definido da vida dele. Aqui, inclusive, ele corria risco de perder a vida e perder tudo. Porque ele tinha uma pendência com o passado. O irmão queria matá-lo. O irmão queria tirar a vida dele. Aí Jacó, nesse trajeto, Jacó orou: Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: volte para a sua terra, para a sua parentela, e eu farei bem a você. Olha, lançou mão da promessa. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas, diga comigo, com apenas um cajado, o meu cajado, atravessei este Jordão. Aí ele diz assim: agora sou dois grupos, sou duas caravanas. Eu só tinha um cajado quando eu cheguei aqui. E o Senhor transformou nessa riqueza toda. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Eu vou fazer uma pergunta a você, porque se você está prestando atenção, você está vendo que ele está lançando mão de uma promessa que Deus havia feito. Ele está orando a Deus e disse: ó, foi o Senhor que mandou eu vir, foi o Senhor que mandou eu sair, o Senhor me fez promessa, o Senhor disse que ia me abençoar de tamanha forma que a minha descendência não teria como se contar. Por isso que você tem que conhecer as promessas. Quantas tem na Bíblia? Como é que você vai lançar mão de promessa se você não sabe? Ele está lançando mão de promessas. Por isso que nós precisamos conhecer as promessas. Nas nossas orações nós reivindicamos as promessas. Você leu comigo que Deus não é homem para que minta? Leu ou não leu? E nem se arrepende do que fez, do que prometeu. Ele não se arrepende. Ah, me arrependi de ter feito essa promessa. Ele não se arrepende. Ele prometeu, não tem como ele não cumprir. Ele lançou mão da promessa. Ele falou: o Senhor me fez promessas. E tudo isso que eu estou fazendo é porque o Senhor me direcionou. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú. Olha o tamanho do presente. Então veja se ele enriqueceu. Diga comigo: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 420, 20 carneiros, 440, 30 camelas de leite com crias.
470. 40 vacas, 10 touros, 520. 20 jumentas, 540. 10 jumentinhos. Só de presente, por irmão. Estava próspero ou não? Hã? Pega um gado bom aí. Outro dia eu fui falar de ovelha aí, eu fiquei chocado com o preço de uma ovelha elite. Fiquei chocado, assustado com o preço de uma ovelha de elite. Jacó ficou sozinho. Diga comigo, Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem diz: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Diga comigo, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Porque era um anjo, ele precisava da bênção. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. A pergunta foi proposital, não é que não sabia o nome dele. Então ele disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, que significa campeão com Deus. Diga comigo, pois você lutou com Deus. Lutou com quem? E com os, e prevaleceu. Lutou com Deus. Diga comigo, lutou com Deus. E por que ele lutou com Deus? É que é a bênção de Deus. Eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te deixo, eu preciso da tua bênção. Me abençoe, Senhor, me abençoe. Porque até aqui não tinha nada garantido na vida dele. Mas aqui, quando Deus mudou o nome dele, olha o que ele diz, olha o que ele diz. Jacó disse: por favor, diga como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Ali ele foi abençoado. Jacó deu o nome daquele lugar, o nome de Peniel, pois disse, diga comigo, vi Deus face a face. Quer dizer, eu tive o meu encontro com Deus. Agora eu tive o meu encontro com Deus, diga comigo, e a minha vida foi salva. Aqui se estabeleceu. Agora vem o ponto. Ele encontrou com o irmão. Foi um momento antes de encontrar o irmão. Esaú perguntou: qual é o propósito com todos esses grupos que encontrei? Que eram os presentes. Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu Senhor. Então Esaú disse, diga em voz alta comigo, eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde o que você tem. Esaú disse o quê? Eu tenho muitos. Jacó disse assim: aceita, pois, o meu presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo. Eu tenho alcançado o favor de Deus. Diga comigo, eu já tenho tudo o que necessito. Esaú tinha o quê? E Jacó tinha o quê? Esaú tinha o quê? E Jacó tinha o quê? Você quer bens ou você quer tudo? Eu vou mudar a tradução. Por favor, aceite o presente que eu te trouxe, que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim. Me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. E só para finalizar, toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque, diga comigo, tenho o quê? Esaú tinha o quê? E Jacó tinha o quê?
Você quer ser um Esaú ou você quer ser um Jacó? Você quer só bens ou você quer tudo? Ah, isso para mim é poderoso. Porque tem gente que tem bens. Tem gente que tem muitos bens, mas não tem tudo. Tem gente sacrificando a sua vida espiritual para ter bens. Vai conquistar algumas coisas? Vai. Mas não tem tudo. Tem gente sacrificando sua família por causa de bens, mas não tem tudo. Nós podemos ter tudo. Jacó foi muito mais rico do que Esaú. Jacó fez parte de um propósito estrondoso. Jacó conheceu Deus face a face e diz: minha vida foi salva. Jacó é um dos nossos patriarcas. Esaú, quem é? Não sei, acabou. Terminou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel. Isso tem que entrar dentro de você. Quem é separado tem tudo, não tem só bens. Quem é separado vê Deus face a face. Quem é separado, você vê que não é simplesmente contra a tua vida, não vale maldição e encantamento. Isso é até coisa pequena perto disso aqui que nós estamos vendo. Porque isso faz parte do processo. Faz parte da bênção. Por isso, estabeleça isso dentro de você. Você quer ter bens ou você quer ter tudo? Porque quando você tem o abençoador, você tem tudo. É forte, não é? Sim ou não? Eu quero ser um Esaú ou eu quero ser um Jacó? Já parou para pensar quantas batalhas estão sendo travadas aí no mundo espiritual? Já parou para pensar quantas vezes Deus tem te defendido no mundo espiritual? Você já parou para pensar o que Deus está trabalhando e você nem sabe que Ele está combatendo no mundo espiritual para o propósito grande que Ele tem com você? Às vezes a gente não consegue. Já parou para pensar? Talvez Israel, se tivesse ali numa situação de carnalidade, que o povo tinha que dar água para eles, comida, servir para a passagem deles, só queria passar. Imagine se eles começassem a murmurar: pô, a gente chega aqui, e aí ó, o povo não ajuda a gente, não faz nada, e Deus lá defendendo, Deus lá fazendo aquele que veio para amaldiçoar, abençoar. Cada vez que ele voltava e persistia, o Senhor revertia. Foi indo, o Senhor tomou a boca daquele homem, e ele já começou a abençoar e declarar uma bênção atrás da outra. Ele já perdeu o controle da boca dele, foi só proferindo bênçãos. Esse é o nosso Deus. Por isso que nós precisamos viver por fé. Não é só caminhar por aquilo que você vê, é acreditar naquilo que... Por isso a fé, para crer naquilo que você não vê. O que Deus tem para você é muito grande. Por isso não seja um incrédulo. Não queira só bens, queira tudo. Ah, bispo, tudo. Quando você tem um abençoador, você tem tudo. Ele tinha acabado de ser abençoado. Mas por quê? Você lutou com quem? Você lutou com e prevaleceu. Mas primeiro ele lutou com Deus.
E sabe quem falou isso? Foi um anjo de Deus. E o abençoou ali. A partir do momento que ele abençoou ali, Esaú já estava desarmado lá. E ele estava entrando para conquistar, voltando para a terra que Deus disse que seria da descendência dele. Feche os seus olhos, por gentileza. Acredite, querido. Se transporte para o mundo espiritual. Contra o povo de Deus não vale encantamento, não vale maldição. Acredite. Acredite. Confie em Deus. Faça parte do povo separado, só se preocupe com isso. Faça parte desse povo separado. Sabe o que é um povo separado? Um povo consagrado. Um povo especial, um povo zeloso. Um povo de boas obras. Faça parte, porque o que Deus tem para você, você nem imagina. Não queira só bens, porque Ele não tem só bens para você. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele tem tudo para a tua vida. A bênção dEle, a bênção para a sua casa, a bênção para a sua família, uma vida espiritual poderosa. Não, Ele não tem só um carrão bonito para você. Ele não tem só uma casa bonita para você. Não é só isso, não é só bens. Não, Ele tem tudo, tudo. Vida e vida em abundância, é o que Ele tem para você. E essa é a palavra para nós nesse dia. Então acredite, tome posse e diga a Deus de todo o teu coração: Senhor, eu não quero só bens. Eu não quero só bens. Esaú tinha só bens, mas eu quero ser um Jacó. Eu quero tudo, eu quero a tua bênção na minha vida. Eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor. Eu preciso da tua bênção sobre mim, Senhor. E Ele vai derramar a bênção sobre a tua vida. Ele vai derramar muito mais do que bens sobre a tua vida. Jacó disse: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Deus quer que você o conheça face a face, e a sua vida será cada vez mais abençoada. Creia, Deus tem tudo para você. Deus não tem uma bênção, Deus não tem uma área da tua vida, Deus tem todas as áreas da tua vida abençoada. Então creia e receba. Creia, talvez você não está vendo muitas coisas se mover, não quer dizer que Deus não está travando as batalhas em teu favor. Talvez você não esteja vendo, parece que você está no deserto, mas você está bem perto da terra prometida. Você já está muito perto da terra prometida, e Deus está travando as guerras, as batalhas por você. Não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. Israel não estava vendo, Israel não estava vendo o que Deus estava fazendo, Israel não estava vendo a guerra do Senhor, o Senhor revertendo e convertendo a maldição em bênção. Acredite, o povo de Deus é sempre cabeça. O povo de Deus está sempre por cima, tem para emprestar, sempre prevalece, vence, nunca perde. Acredite nisso. Isso é o que Deus tem para você. É o que Deus tem para você, deixa entrar. Nós não somos qualquer povo. Para de se tratar com qualquer pessoa, porque você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer, não faz parte de qualquer povo. Você é um povo, faz parte de um povo especial. Não é qualquer povo. Não. Você não é. Só acredite numa coisa: se Deus estiver conosco, nada pode nos deter, nada pode nos parar. Viu? Nada pode te parar, nada pode te deter. Então toma posse dessa bênção e comece a dizer a você hoje aqui: eu não faço parte, eu não sou qualquer povo, eu não sou qualquer um, eu não sou qualquer um, eu faço parte desse povo separado, desse povo especial, desse povo vitorioso, desse povo que ninguém pode amaldiçoar.
que contra a minha vida não vale encantamento, contra a minha vida não vale maldições. Eu faço parte desse povo que está sempre por cabeça, jamais por cauda, sempre por cima, que terá para emprestar, mas não toma emprestado. Eu faço parte desse povo vitorioso, desse povo abençoado. Eu sou um Jacó, porque eu tenho a bênção de Deus, a bênção de Deus. Eu luto com Deus e com os homens. É isso que Deus quer. Lute com Deus. Diga: Senhor, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. Diga a Deus: eu preciso da tua bênção. Senhor, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. Eu quero a tua bênção na minha vida. Eu preciso da tua bênção. É o que eu mais preciso, Senhor. Eu necessito da tua bênção. Eu quero a tua bênção. Eu quero, meu Pai, eu preciso da tua bênção. Jacó foi abençoado. Ele disse: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Deus quer te abençoar de uma forma que você não imagina. Acredite e diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu luto pela tua bênção, eu preciso da tua bênção. É tudo que eu preciso. Lute, lute, lute pela tua bênção. Lute para que a bênção se estabeleça na tua vida, porque Ele tem muito mais para você. Ele não tem só bens, Ele tem tudo. Ele não tem só bens, Ele tem tudo. Deixa isso entrar. Ele não tem só bens, Ele tem tudo para a tua vida. É tudo, é tudo. Então para de desejar só um pouco, porque Ele tem tudo. E tudo começa, tudo é a partir da bênção dEle. Aleluia. Deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar. Convide Ele. Convide Ele. Eu abro as portas da minha vida. Eu abro as portas da minha casa. Eu abro as portas do meu negócio. Eu abro as portas, meu Pai, de tudo que me pertence ao Senhor. Eu abro. Eu abro. Eu abro. Abra. Abra. Aleluia. Peça a Deus. A bênção dEle traz visão. A bênção dEle traz revelações. A bênção dEle ilumina os pontos cegos. Então diga: eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua bênção. Eu quero a tua bênção, eu almejo a tua bênção. Eu desejo a tua bênção, Senhor. Aleluia, aleluia. É uma noite de bênçãos. Que você saia daqui com a bênção do Senhor. E Deus vai converter toda e qualquer maldição em bênção. O que tinha tudo para dar errado vai dar certo. O que tinha tudo para não acontecer, vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Essa casa é você. Ela é você. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Convide Ele a entrar. A casa está aberta, Senhor. As portas do meu coração estão abertas, Senhor. Entra, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Muda o que o Senhor quer mudar. Tira do lugar o que o Senhor quer tirar. Coloca onde o Senhor quer colocar. Diga a Ele. Coloca onde o Senhor quer colocar, muda. Sabe por quê? Tudo que eu preciso é do Senhor. Tudo que eu preciso é do Senhor. Tudo que eu preciso é da tua bênção. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo, entra. Entra. Entra trazendo força, trazendo vigor, trazendo renovo. Convertendo a maldição em bênção. Transformando tudo. Aleluia. 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 Receba a presença de Deus.
Receba a presença do Deus Todo-Poderoso na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo. Receba. Dê lugar para Ele entrar na tua vida com toda a força, com todo o poder. Aleluia. 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 Receba a presença dEle na tua vida. A casa é você. A casa é você. Oh, aleluia. 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 Ela é. Dê lugar a Ele. Dê lugar a Ele. Dê lugar a Ele. Não abra os seus olhos. Deus não tem só bens para você. Ele tem muito mais. Ele tem tudo. Ele tem tudo. 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 Não é uma bênção. Não é uma área da sua vida abençoada. Ele tem tudo. Muito além. Muito além do que você imagina. Muito além do que você pensou. Só coloca as coisas no lugar certo. Às vezes a gente acha: eu quero tanto essa bênção. Não, não é só isso que Ele tem. Saia daqui hoje decidido: eu não quero ser um Esaú. Eu quero ser um Jacó. Não, também não quero ser um Jacó. Quero ser um Israel. Esse que foi abençoado pelo Senhor. Que Deus mudou o nome. Que Deus curou o destino. Que Deus deu um futuro estrondoso. Não só para ele, para toda a geração. Deus tem tudo para você. Jacó ficou muito rico. Mas ele só pôde dizer que tinha tudo quando ele viu Deus face a face e foi abençoado por Deus. Ali ele pôde dizer: eu tenho tudo. Tenho tudo o que eu preciso. Não me falta nada. Tem até uma tradução que diz: não me falta nada. Eu tenho tudo. Que Deus te dê visão. Que Deus te dê revelações. Um povo separado é um povo vitorioso. É um povo que ninguém pode amaldiçoar. É um povo que o diabo luta de todas as formas, mas não há como vencê-los. Só queira isso. Queira conhecê-lo profundamente e intimamente. E são tantas bênçãos que Ele tem para a tua vida que você nem imagina. São tantas bênçãos que Ele tem para a tua vida que você nem imagina. Então diga isso a Ele: eu quero te conhecer, Senhor. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Queira. Ah, meu Senhor, é o que nós mais queremos, conhecê-lo, Senhor. É o que mais queremos, Senhor, conhecê-lo profundamente, intimamente. Aleluia.
Aleluia. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor. Dê visão, direção, revelações a esse povo. Dê, Senhor. Receba a presença dEle. Adore a Ele. Adore a Ele. O mais belo. Milhares e milhares. O mais belo. Milhares. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Que Deus te dê visão. Que Deus te dê revelações. Que Deus te dê revelações que só Ele pode dar. Que Deus te dê ideias que venha diretamente do trono dEle. Ideias poderosas que vão beneficiar não somente sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Que Deus faça de você um grande instrumento, um canal poderoso de bênçãos, um canal poderoso, um condutor de glória, um condutor de glória, um condutor de glória. Que Ele faça de você uma bênção. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Dê a eles, Senhor, visão, direção, revelação, ideias. Dê a eles ideias, capacidade para realizações estrondosas. Capacidade, Senhor, para grandes feitos. Dê a eles, porque são embaixadores do reino, Senhor. Dê a eles, são os teus representantes, Senhor. Abençoa. Receba essa bênção em nome de Jesus. Receba esta unção sobre a tua vida. E que Deus derrame sobre a tua vida da unção da capacitação. Que Deus amplie a tua visão. E que Deus derrame sobre a tua vida uma capacidade estrondosa para crescer, para avançar, para conquistar. Saia daqui hoje decidido que você não será simplesmente um Esaú. Não. Esaú tinha muito pouco. Esaú tinha bens. Mas Jacó tinha tudo. Saia daqui hoje sabendo que você faz parte desse povo. Esse povo que Deus abençoou e que ninguém pode amaldiçoar, porque bendito é. Saia daqui com essa convicção, que toda e qualquer maldição na sua vida Deus vai transformar em bênção. Você crê nisso? Diga: eu creio. Levante as suas mãos, que esta unção seja derramada sobre a tua vida. Que Deus derrame desta unção, desse poder, dessa graça, desse favor sobre a tua vida.
em nome do Senhor Jesus. E que você saia daqui cheio dessa unção, cheio. Que você saia daqui com esse poder sobre a tua vida. Que você saia daqui para viver. Você é um campeão de Deus. Você é um Israel. Você não foi chamado só para ter bens. Você foi chamado para ter tudo. Diga aí, eu terei tudo. Eu vou desfrutar da vida plena, abundante, que o meu Senhor tem para mim. Eu creio nessa promessa. Diga aí, vou vivê-la. Porque se está escrito, vai se cumprir na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Para Jesus, bem forte.